Olá, meu nome é Luiz, bem-vindos ao canal Airsoft for Fun. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir desculpa para vocês, porque eu estou extremamente gripado, com o nariz entupido, com a garganta ruim, com um pouco de febre, mas mesmo assim eu não podia deixar de fazer esse vídeo para vocês, porque esse é um dos assuntos mais comentados em nossa página no Facebook, uma das dúvidas que eu recebo com maior frequência. Ou seja, qual o tipo de munição que eu devo utilizar? O tipo de bolinha que eu uso, o peso da bolinha que eu uso, influencia no FPS da minha arma? E de que maneira o FPS da minha arma vai influenciar na precisão e na distância do tiro? Eu vou procurar falar um pouco também sobre as famigeradas esferas metálicas. Os principais pontos que influenciam na qualidade de um tiro em relação à munição são a esfericidade da bolinha, ou seja, o quão simetricamente esférica essa bolinha é. O segundo ponto é o polimento dessa bolinha, ou seja, o quão lisa, o quão livre de imperfeições em sua superfície essa bolinha vai ser. E esses dois fatores, eles vão influenciar diretamente na aerodinâmica e na precisão do seu tiro, na maneira como a bolinha vai se comportar quando ela ganha a área externa da sua arma. Por quê? Porque se a bolinha não for perfeitamente esférica, o que vai acontecer é que ela vai sair batendo no cano e vai desviar durante o seu trajeto. Ela não vai ter uma trajetória retilínea até o seu alvo, o que vai fazer com que você perca a referência de mira. O polimento também é importante, porque quando a bolinha sai, ela sai rodando. Se a superfície dela não for perfeitamente lisa, esse movimento de rotação para baixo ou para cima, conforme o ajuste do seu roll-up, ele não vai acontecer de maneira uniforme e fatalmente a sua bolinha vai acabar desviando para um lado, o que vai atrapalhar bastante também na precisão do seu tiro. O terceiro fator que também influencia na aerodinâmica e no trajeto do tiro é o centro gravitacional da bolinha. A bolinha tem que ter o seu centro de massa, a sua região gravitacional, localizada exatamente no meio. Por quê? A massa concentrada no meio vai fazer com que o movimento seja sempre constante na mesma direção. Se você tiver uma bolinha com o peso central deslocado para as laterais, cada disparo que você tiver vai acabar desviando para um lado. Isso é o famoso efeito chuveiro. Você não vai conseguir fazer um agrupamento de tiros. Esses três primeiros fatores estão diretamente relacionados com a forma como a bolinha é fabricada. Normalmente as bolinhas são maciças e cortadas e depois polidas, mas existem bolinhas de baixa qualidade que são produzidas pela metade, depois soldadas, coladas, e aí depois elas são polidas. E também existem bolinhas que são produzidas por aquecimento, aí elas acabam ficando em forma de gota, e mesmo depois de polidas, elas ainda vão acabar tendo uma irregularidade no seu formato, vão acabar tendo peso deslocado, e muitas delas, e eu já tive bolinha assim, elas vão ter uma gota de ar dentro, o que vai destruir qualquer possibilidade de você manter um padrão de tiro durante o seu jogo. A outra coisa a ser levada em consideração é o tamanho dessas bolinhas. Normalmente o que nós temos são bolinhas de 5,95 mais ou menos 0,01 milímetros. Os sites geralmente trazem que a bolinha tem 6 milímetros mais ou menos 0,1. Isso não é verdade, porque se você fosse usar um cano de precisão 0,1, ela teria o mesmo diâmetro do cano e não conseguiria transpor esse cano. Então, um tamanho simétrico em todo o lote de bolinhas vai ser desejável também, para que você consiga ajustar o roll-up, trajetória do tiro, distância e calcular o FPS. Se dentro de um mesmo lote você tiver uma variação muito grande do peso das bolinhas, você não vai conseguir ter um bom desempenho no campo. O quarto fator a ser levado em consideração é o peso dessas bolinhas. Geralmente as bolinhas variam com 0,12, 0,15, 0,20, 23, 25, 28, 30, 0,40. O peso a ser escolhido depende muito da potência da sua arma, para que você consiga uma velocidade constante, para que você consiga uma energia adequada, de forma que você alcance a maior distância com maior precisão no tiro. O FPS, ele não influencia na distância e na precisão. Na verdade, existem estudos que mostram que um FPS ideal é de 340. Por quê?
Porque quanto maior for a velocidade, maior será a resistência do ar que essa bolinha vai enfrentar. O que você deveria almejar durante o tiro é que ela tivesse maior energia mecânica. Quantos joules você vai conseguir produzir durante o seu tiro? Ou seja, bolinhas mais pesadas terão uma velocidade mais lenta, mas maior acúmulo de energia, fazendo com que ela consiga se deslocar de maneira retilínea por um espaço muito maior durante um tempo muito maior. Se você levar em consideração, por exemplo, as armas da Tokyo Marui, geralmente elas são 300 FPS. As armas da Crytek, 350 FPS, 380 no máximo. Você não tem uma velocidade muito grande, porque o tiro é produzido com uma energia mecânica maior, fazendo com que a distância percorrida seja maior, fazendo com que a precisão do tiro seja maior. Isso faz com que as famosas esferas metálicas, tão faladas aí no meio do Airsoft, sejam totalmente dispensáveis. Não é o fato do material ser mais denso que vai fazer com que o seu FPS, a sua potência seja maior. Na verdade, usar uma esfera metálica durante um jogo só vai trazer prejuízo, principalmente para o seu oponente, que não é o seu inimigo, você não quer machucar ele. Quando você concentra muita energia num material muito denso, essa energia na hora do impacto, ela é transferida para o alvo. A bolinha precisa dissipar a energia cinética de alguma maneira. Se é um material de uma qualidade um pouco mais friável, ela vai acabar se fragmentando, se deformando, desviando do alvo, fazendo com que ela perca velocidade. Agora, se você usa uma esfera metálica, ela não vai se fragmentar e a energia cinética vai ser transformada em energia potencial no seu alvo e vai acabar causando um dano para o seu alvo. Ou seja, você pode provocar uma fratura, você pode provocar uma perfuração. Se o tiro pegar no equipamento, você pode estragar o equipamento, quebrar uma câmera, danificar uma luneta. Ou seja, esferas metálicas não foram feitas para serem utilizadas durante uma partida de Airsoft. Elas foram feitas para ser utilizadas na atividade de tiro, IPSC ou IDSC, o tiro prático, o tiro defensivo. E ainda assim, quando forem utilizados alvos metálicos. Utilizar uma esfera metálica, uma esfera muito dura, pode danificar o roll-up, pode causar um desgaste nas partes de borracha que envolvem ali o mecanismo da sua arma. Ou seja, não é desejável usar esse tipo, a não ser para uma atividade muito específica. E quais as panes, quais os danos que você pode ter na sua arma se você usar uma bolinha de baixa qualidade? O primeiro é o entupimento do cano. Se você não tiver uma esfera de um tamanho adequado, ou se ela não for perfeitamente simétrica, durante o tiro ela pode entupir o cano da sua arma e você não vai conseguir atirar mais. O segundo é o efeito chuveiro. Ou seja, cada tiro vai sair para um lado. Se a bolinha não for perfeitamente esférica, não for bem polida, como eu falei, a resistência do ar vai fazer com que a bolinha desvie uma para cada lado, fazendo que não haja agrupamento de tiros. E por fim, você tem a dupla alimentação. Você pode ter uma bolinha subindo, travando ali na saída do cano, uma segunda subindo também, uma terceira até que o cano venha a entupir, e tudo isso junto pode danificar os mecanismos da sua arma. Pode danificar o magazine, pode danificar o sistema de mola, pode até travar as engrenagens pela repetição constante de tiro aí, sem você conseguir uma projeção da sua munição. Então, se você for gastar com alguma coisa no Airsoft, não economizem na hora de comprar uma munição. Procurem marcas de boa qualidade, marcas que sabidamente são bolinhas simétricas, bem polidas e que aquele lote não tem variação. Beleza? Deixa para mim aí nos seus comentários que tipo de arma você usa, qual o tipo de munição que você está utilizando para sua arma. Fala para mim aí se você já teve algum acidente, algum dano com bolinha. Se inscreve no nosso canal do Facebook também. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Se você não gostou, deixa seu dislike, deixa sua crítica construtiva para que a gente possa estar melhorando sempre. Meu nome é Luiz, esse é o canal Airsoft for Fun.